Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu falo um pouco mais alto, exagerada assim, viu? Mas dá para todo mundo escutar. Meu nome é Gláucia, para quem não veio ontem à noite. Sou de Campina Grande, da Assembleia de Deus, pastoreada pelo nosso pastor presidente Dari Ferreira. Por sinal, ele está na plenária ali conosco. E toda uma comissão que veio nos acompanhando para aprendermos da palavra do Senhor com todos que aqui estão. E trazendo para vocês, com essa rica oportunidade, um pouquinho da minha experiência e daquilo que nós trabalhamos com as nossas crianças, que são atípicas, e também com todas as crianças da igreja, independente das diferenças. Nós estamos recebendo todas as crianças. Mas eu estou vendo assim algumas pessoas, irmã, que parece que almoçou e está assim, né? Então vamos ficar de pé um pouquinho? Oh, meu Deus! Cadê meu amigo do Pará? Ele já chegou? Eu não sei, está ali, olha, está quietinho ali. Que ele disse que não vai dormir, não. Então vamos lá. Estão animados? Renovados? Queremos encerrar nesta noite com a presença de Deus em todo o tempo, movendo corações, porque a partir de amanhã, muito mais, porque vocês já fazem, mas muito mais vocês farão, porque vocês não sairão daqui do mesmo jeito. Já estamos ouvindo a palavra de Deus desde ontem à noite, falando ao nosso coração da importância de discipular as nossas crianças com fervor, com amor e com cuidado e disposição. Amém? Então, quem gosta de comandos? Quando vocês falam com as crianças, vocês não dão rotinas? Não dão plaquinhas, sinalização? Pois bem, eu vou dar alguns comandos aqui para vocês, tá? Todas as vezes que eu falar o nome Jesus, vocês vão dizer glória a Deus. Vamos testar. Jesus. Ainda está um pouquinho fraco, né? Vamos botar força. Jesus. Muito bem. Quando eu falar a palavra multidão, no contexto que eu vou expressar aqui para vocês, quem está na frente vai para trás e quem está atrás vem para a frente. Porque multidão são pessoas em movimento. E quem trabalha com criança não trabalha com movimento? Então, amém ou não? Amém. Todas as vezes que eu falar a palavra multidão, nós vamos nos movimentar. Então, quem está na frente, corre lá para trás para pegar um lugar, e quem está atrás vem para a frente. Quem está na direita vem para a esquerda, quem está na esquerda, da esquerda vem para a direita. Cuidado, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo, da esquerda para a direita. Preste atenção. Então, vamos lá. Palavra Jesus, o que é que vocês vão fazer? Agora a multidão fica quieta aí, não vou mandar movimentar agora, tá? Jesus, multidão. Quando eu falar a palavra discípulos, quem está ao lado passa a ser seu discípulo e vai merecer o seu abraço, o seu acolhimento, porque a partir de agora ele é o seu discípulo, tá? Todas as vezes que eu falar a palavra discípulo, a dinâmica vai ser a dinâmica do abraço. Jesus, multidão, discípulo e milagres. Todas as vezes que eu falar a palavra milagre, vocês vão dizer aleluia. A palavra é aleluia. Amém? Podemos começar? Pastor John vai soltar tudo. Pastor John vai colocar tudo na cadeira. O senhor vai sair, Pastor John? Calma. Tá bom? Calma. Calma. Podemos começar? Há muito tempo nesta terra veio ao mundo um homem chamado Jesus. Este homem veio com uma missão muito especial, de trazer o evangelho e as boas novas ao coração do homem. E onde ele chegava, milagres aconteciam. Milagres aconteciam.
E aí, com o seu ministério sendo desenvolvido aos poucos, muitas pessoas começaram a segui-lo. E as multidões andavam de um lado para o outro, procurando saber onde estava esse homem chamado Jesus. E os milagres continuavam sendo derramados. Jesus curava o cego, paralítico, ressuscitava morto e a multidão continuava seguindo a Jesus. E de um lado para o outro, em toda a região da Judeia, Cafarnaum, Jerusalém e tantas outras cidades, o homem chamado Jesus continuou fazendo muitos milagres. E a multidão de pessoas que levavam as suas dificuldades, os seus problemas, as suas doenças, as enfermidades, eram colocadas aos pés de Jesus. E Jesus os curava. E nós estamos aqui para receber hoje o homem chamado Jesus. Amém? Podem sentar. Passou o cansaço? Faltou... Calma. Tenha calma. Querem descobrir minha dinâmica antes do tempo. E o discípulo disse, calma, eu vou trabalhar com vocês assim. Uma janela de cada vez, tá? Vamos falar de crianças atípicas, é uma janela de cada vez. Podemos iniciar? Estão todos a bordo? Pois bem, eu vinha no avião, eu tenho que contar isso, né, Gil? Tia Gil, posso contar, né? Nós viemos no avião ontem, vindo para cá, e o nosso voo foi muito cansativo. É 2 minutos. Eu já estou ali no relógio. 2 minutos. Um voo cansativo, porque nós viemos de Campina Grande para Recife, e de Recife para Congonhas, e de Congonhas para Curitiba, de Curitiba para Joinville. Quase que a gente saía de Joinville para outro lugar, né? Mas, enfim, chegamos. Mas, durante o voo de Recife para Congonhas, eu adormeci. Eu não me movo. A pedra é minha irmã. Ela senta e eu sento junto. Eu não me movimento. Enquanto durmo, fico ali paradinha. A tia Gil estava lá movimentando um pouquinho. E aí eu não percebi que deu 4 horas, que deu 5 da manhã, que deu 6. Faltava, eu acho que uns 10 minutos para o voo já aterrissar e chegar ali em Congonhas. Quando eu, dormindo, escutei o piloto dizendo o seguinte: atenção, passageiros, preparem-se para o voo, porque neste avião há riquezas e sabedoria. Só que o piloto que falava era o pastor Juari. Eu dizia, meu Deus, gravaram a voz do pastor Juari. Na minha mente, o que é que o pastor Juari está fazendo dentro desse avião? A voz dele está falando no microfone. E eu passei ontem o dia todo tentando entender o que é que queria dizer aquilo. Ontem o dia todo adormeci, na quinta, né? Passei a quinta o dia todo pensando, adormeci. E quando acordei ontem eu disse, Gil, eu sei o que é que quer dizer. Deus me mostrou, me esclareceu. Atenção, passageiros, preparem-se para voar. Congresso discipulado para o Brasil ia decolar ontem à noite. Ele decolou. E dentro desse segredo, dentro do avião, estão o quê, irmãos? As riquezas e a sabedoria da palavra de Deus, que está sendo ministrada em todos os expedientes e os horários deste congresso. Ninguém vai sair daqui sem levar riquezas e sabedoria. Amém. É para quem crê. Quem crê? E lá no Nordeste diz assim, quem crê diz amém.
Amém. Então, eu creio que as riquezas que Deus tem jorrado do coração dos seus filhos, das suas filhas, é para vocês levarem e colocar em prática, transbordar. Porque o que Deus vai fazer através da vida de vocês vai além do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, nós estamos aí na responsabilidade hoje de falarmos um pouquinho sobre evangelismo e discipulado de crianças atípicas. E eu vou pedir que um voluntário já abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Tá? Eu tomei como esse texto base e referência para também explicar, fazer entender qual é a importância desse evangelismo e desse discipulado, como a irmã Mônica já falou aqui hoje, pastor John e todos os outros que por aqui passaram. Fazer entender qual é a importância de cuidar dessas crianças e de valorizar todas elas em todos os espaços, não só na igreja, mas em todos os espaços da sociedade. Alguém encontrou? Pode se levantar. Mateus 19, 14. Tio Grandão. Dos céus. Não os impeçais. Quando Jesus disse não os impeçais, isso significa dizer, abraça quem se aproxima. Traz para perto. Não deixa distante. Não deixa ao léu. Não deixa na rua. Não deixa jogado. Não deixa excluído. Então, traz para perto. Aproxima. Abraça, né? Cuida. Valoriza. Jesus usou essa expressão porque os discípulos eram pessoas comuns também. Naquele tempo da sociedade, a criança não era vista como algo tão importante. A criança não tinha esse papel que hoje nós estamos vendo de quanto é importante trabalhar na geração o mais cedo possível para que possamos crescer e vê-las crescerem na presença de Deus, fortalecida com a palavra de Deus. Então, quando as crianças quiseram e tiveram aquele desejo de chegar pertinho de Jesus, era para conhecer quem era esse homem que estava falando tanto de um evangelho de transformação e de mudança de vida. Então, a importância de deixá-las perto e em momento nenhum afastá-las tem que ser significativo para mim, para você e para a igreja. Pode passar, meu irmão. Então, nós estamos aí, pode passar. Nós fizemos aqui uma pontuação de algumas coisas que são necessárias lembrarmos, conhecermos e aprendermos. Por que lembrar? Porque talvez o que eu fale aqui alguém já sabe aí, com certeza. O que eu fale aqui seja novo para pessoas que estão aqui aprendendo. Mas, enfim, é necessário sensibilizar primeiro para depois apresentar estratégias. De nada vale eu chegar aqui com uma lista de estratégias, com um monte de coisa para vocês fazerem, se vocês não tiverem a sensibilização do que é acolhimento de crianças atípicas. Primeiro, nós precisamos entender que inclusão é um desafio. Está sendo tão falado, irmã, está sendo tão exposto em mídia, rede social. Falar de inclusão hoje talvez virou moda. Talvez. Mas a inclusão de prática, de fato e de verdade, precisa ser realizada a partir de nós, do nosso coração transformado por Cristo. Quem tem a vida transformada por Cristo inclui. Ele não faz exclusão, ele não faz segregação, ele não faz eliminação. Ele não diz esse vai e esse não vai. Esse fica, esse não fica. Esse fica na porta, não vai entrar. Esse não pode ser inscrito porque não tem dinheiro. Esse não vai para a EBF porque não é filho do diácono, não é filho do evangelista. Enfim, não há exclusão para quem foi transformado por Cristo. Quem tem Cristo tem no coração a inclusão. Então, encontre a palavra inclusão como desafio, porque você vai enfrentar esses desafios todos os dias e em todos os espaços, principalmente para quem são as famílias atípicas. As famílias atípicas têm que brigar por direitos, as famílias atípicas têm que enfrentar desafios na saúde, as famílias atípicas têm que enfrentar uma vaga na escola, porque se chega na escola e diz não tem vaga,
E isso é um ditado popular que foi colocado na boca de muitas pessoas. Mas isso não existe. Toda criança atípica tem direito à sua vaga, tem direito a permanecer na escola, tem direito a ter o seu cuidador. Ele tem todos os seus direitos garantidos. O que tem que acontecer é eu estar lá lutando por esta criança e por essas crianças que estão também dentro das nossas igrejas. Qual é a importância de promover a sensibilização e o combate ao preconceito? Se eu nasci numa família totalmente, culturalmente, cheia de preconceitos, como é que eu vou trabalhar dinâmicas e estratégias de discipulado e evangelismo? Se o preconceito me barra, se o preconceito me deixa a mercê e não me faz embarcar nesse envolvimento de quebra de preconceito, eu não vou conseguir, meus irmãos. Porque primeiro nós precisamos trabalhar em nós. Essa sensibilização começa em nós. Nós não podemos deixar que preconceito, qualquer que seja, viva em nós. Não, mas isso é cultural, a minha família tem, não sei quem tem. Não importa, precisa ser retirado de nossas vidas, porque com preconceito nós não vamos conseguir trabalhar com as nossas crianças. Então, o acolhimento em todas as esferas. Quando eu falo em esferas, não é só o departamento infantil que tem que promover acolhimento na igreja, não. São todos os departamentos, são todas as famílias, são os diáconos, são os evangelistas, presbíteros, pastores, porque de nada adianta você acolher no departamento infantil, mas no estacionamento a vaga que era da criança já foi tomada. Não é assim, meu irmão? Não adianta, nós não estamos trabalhando em fragmentos, nós estamos trabalhando num coletivo. Então, toda a igreja precisa ser treinada, precisa ser ensinada a acolher essas crianças em qualquer que seja a sua deficiência ou qualquer que seja a sua posição social, cor ou outro tipo de qualquer característica que a diferencia. Nós não podemos deixar que isso nos torne faz com que sejamos a barreira. E a criança, não, ali eu não vou mais naquela igreja. Eu não quero estar mais ali, porque eu não fui bem acolhido, eu não fui bem recebido. E quando eu falo de acolhimento, nem sempre é o abraço. Porque tem crianças que vocês sabem muito bem que eles não querem abraço. Eles não têm essa afinidade com o abraço na relação afetiva. Mas quando eu falo em acolhimento, é fazê-lo sentir-se bem recebido. É fazer com que essa família também seja bem recebida. Porque quantas famílias têm saído, têm deixado a casa do Senhor, têm se afastado, porque não foram bem acolhidas com seus filhos que são pessoas com deficiência. Estratégias práticas na mediação do evangelho e discipulado. Essas nós vamos trabalhar já no finalzinho hoje, junto com vocês. E à noite vamos dar continuidade. Então vamos ler a última frase. Vamos ler só vocês agora. Vamos lá? Mais uma vez. Pode passar. A inclusão começa aqui dentro. Está no departamento infantil, cuida das crianças, orienta as crianças, faz as dinâmicas, faz as estratégias, mas não incluiu no coração. Então, todo o trabalho está sendo quase que inválido. Nós precisamos valorizar, incluir primeiro em nosso coração. O que Jesus nos ensinou sobre inclusão? Vamos lembrar. Vamos lembrar aí do Gênesis, até alguns livros que estão à frente. O que aconteceu com pessoas que tinham suas dificuldades, né, suas limitações e eram pessoas com deficiência. Hoje nós chamamos o termo, na nomenclatura, pessoas com deficiência, PCD. Não mais pessoa com necessidades especiais, mas sim pessoas com deficiência. Os discípulos acreditavam que as crianças não poderiam chegar até Jesus. Primeiro, nós não podemos impedi-las. Repitam só as frases que estão em vermelho, tá? Não, nós não... Nenhum de nós podemos impedi-las de chegar até Jesus. Possivelmente, naquele tempo, as impediram. Mas o próprio Jesus mostrou que elas são tão importantes
quando é importante, quando é significativo, é visto com um olhar amoroso, quanto qualquer outro que ali estava. Qualquer outro. Para Deus não há acepção de quê? De pessoas. Deus não faz diferenças com pessoas. Os humanos, infelizmente, estão fazendo. Continuam fazendo. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos diz que delas, pertencimento. O reino é das crianças. É o reino dos céus. Qual é o reino dos céus? Prioridade. Prioridade. Ele nos ensinou que devemos ser como criança. Pode passar, meu irmão. Estou de olho no relógio. Deus nos deu o exemplo de práticas de inclusão. Vou falar rapidamente aqui. O primeiro exemplo. Moisés tinha ou não dificuldades? Sim, ele tinha dificuldades. Ele escondeu a sua dificuldade, irmãos? Em momento nenhum. E Deus olhou para a sua dificuldade, como dizendo: Moisés, você com essa sua situação, você não vai poder assumir aqui um cargo de, vamos assim dizer, um cargo importante. Não vai, por causa da sua dificuldade. Foi assim? Moisés falou, pastor João? Não foi. Deus disse para Moisés que ia estar com ele e guiá-lo em comunicação com o povo. Está escrito lá em Êxodo 4, versículo 10 ao versículo 12. Então, Moisés recebeu um chamado independente da sua limitação, e o chamado de Deus não viu em Moisés a limitação, tio grandão. Ele viu a potencialidade de Moisés. Olha a potencialidade de Moisés. Ele tinha potenciais, ele tinha habilidades, ele desenvolveu a sua comunhão com Deus, e ali ele apresentou-se como servo fiel para realizar o propósito de Deus através de Israel. Mefibosete, neto do rei Saul, era coxo desde a infância, 5 anos. Mas Deus, por meio de Davi, o acolheu no palácio e o convidou a sentar-se à mesa, a pertencer àquela família e permanecer desfrutando dos seus direitos como herdeiro. Mefibosete não foi esquecido. Deus estava de olho em Mefibosete. E ele trouxe Mefibosete a sentar-se à mesa do rei. Privilégios também são dados a todos os que têm suas limitações e pessoas com deficiência. Deus não está vendo a deficiência, a limitação. Deus está vendo a potencialidade dessas pessoas. Nós não podemos tratar ninguém com subestimação, achando que porque tem uma deficiência, ou um transtorno, ou uma limitação, ele não seja capaz. Todos são capazes dentro do propósito que Deus chamou. Pode passar, meu irmão. É preciso compreender o verdadeiro sentido da inclusão. Existem 4 tipos de paradigmas na inclusão. O primeiro, exclusão. Se eu perguntasse aqui hoje, algum de vocês já passou por alguma situação de exclusão? Olhe que eu acredito que quase 100%. Dói no coração, irmãos? Aí te coloca agora no lugar de uma criança, sendo excluída, sendo separada. Não, esse aqui não vai, esse aqui fica. Não, mas esse aqui não tem a farda. Não, mas esse aqui não comprou, fica lá no final. Me desculpe dizer, irmãos, mas isso não pode acontecer. Com farda ou sem farda está incluído. Até porque é crime, viu? Hoje, estamos sendo aí todo dia, né? Está todo mundo em cima da igreja, das famílias, porque criança não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. O ECA está aí bem claro e está nos dizendo isso. Nós, coordenadores, líderes e regentes, precisamos ler a lei. Sabe? Leiam a Bíblia, leiam o Código Civil e leiam o Estatuto da Criança. Nenhum líder infantil que trabalha com a igreja, com a criança, precisa ficar à mercê sem conhecer lei, não.
Todos nós, independente de você ser advogado ou não, te dá o direito de ler um Código Civil, de dar o direito de ler o Estatuto da Criança. Então, protege a tua criança, proteja as crianças que estão na igreja. As famílias precisam estar alertas, porque nossas crianças não podem sofrer nenhum tipo de exclusão, tá? Nenhum tipo. Outro tipo de paradigma, a segregação. Eu vou agora promover um trabalho só para os autistas. Me desculpe dizer também, não existe isso. É junto e misturado. Todo mundo está num lugar só. A igreja é uma só. Ninguém pode ser segregado pelo tipo de deficiência, ou transtorno, ou cor racial, ou porque é alto, ou porque é magro, ou porque é fortinho, como nós, ou porque é magrinho. Ninguém pode sofrer esse tipo de diferença, tá? É junto e misturado. Outro tipo de paradigma, a integração. Mas, irmã, eu recebi. Estão na igreja. Estão ali sentadinhos assistindo o culto. Mas não estão interagindo, não estão participando, não têm uma oportunidade, não abrem a boca. Você não conhece os talentos que essa criança tem, porque nunca foi oportunizado, nunca foi visto o que aquela criança já adquiriu de aprendizagem na palavra, na área espiritual, no louvor, na adoração. Seja o que for que essa criança tenha como habilidade, ela precisa estar incluída e precisa desenvolver esses talentos na casa do Senhor. Então, não podemos só integrar. A integração faz parte, ela tem que estar aqui dentro. Mas nós precisamos agora fazer como último paradigma, incluir. Incluir, esquecer a exclusão, de forma nenhuma aceitar, esquecer a segregação, de forma nenhuma aceitá-la, e incluir as nossas crianças em todos os espaços, com todos os líderes e com todas as suas famílias. Pode passar, meu irmão. E aqui nós temos as definições, como eu já falei. O que é exclusão? Quando as pessoas tornam incapaz a pessoa com deficiência e nega a participação dela na sociedade e em todos os ambientes. Exclusão promove anulação, tá? Segregação significa separar as pessoas em um único espaço, promover evento seletivo, separar a criança atípica em uma única atividade sem que ela seja incluída com os demais. Integração são as pessoas que muitas vezes colocam nessa situação as pessoas com deficiência para se adequar às minhas regras, aos meus padrões, mas, no entanto, não dá oportunidade para que ela apresente as suas habilidades ou competências. E na inclusão, o que é que acontece? Vamos ler todos juntos? Inclusão é o último, todos juntos. Aceitar. Mais alto. É o pertencer. Aqui fechou. É o pertencer. Pode passar, meu irmão. Segregação promove separação. E quando eu falo aqui em separação, não é quando eu digo assim, vamos dividir hoje as classes. Precisa dividir, né, Soraya? Nós não precisamos dividir as classes de escola dominical por faixa etária, é diferente. Vai fazer uma gincana? Vamos dividir por cores. Vamos dividir por faixa etária, por temática. Cada faixa etária vai ficar com uma temática, é diferente. E isso não é segregação, isso é planejamento. Vocês trabalhando com planejamento. Mas a segregação, ela promove um fortalecimento nas ações de capacitismo. Alguém aqui já ouviu falar o que é capacitismo? Alguém já ouviu falar? Pode passar, meu irmão. O que é capacitismo? Significa subestimação. Não é capaz. Mas você vai colocar essa criança logo na frente do trabalho, em plena abertura de congresso. Ela não é capaz. Mas quem disse para você que ela não é capaz? O seu conceito não define. O seu posicionamento não define. Quem define é a potencialidade da criança.
A palavra capacitismo significa discriminação de PCDs, subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências e limitações. E olhe que muitas pessoas têm sofrido esse tipo de ação na sociedade. Muitas vezes vai fazer um concurso, vai fazer uma inscrição de um trabalho e pelo fato de ter um diagnóstico, pelo fato de ter um laudo, já é subestimado. Ninguém olha para o currículo, olha para o diagnóstico. Diagnóstico não define ninguém. Diagnóstico é uma definição do problema de saúde, da deficiência, da limitação. Mas naquele diagnóstico não está dizendo que os seus talentos serão impedidos de serem desenvolvidos. Naquele diagnóstico não está dizendo em momento nenhum que você não é capaz. Você tem as suas capacidades. Pode passar? Então nós vamos aí trabalhar hoje e à noite também com alguns princípios bíblicos, porque Deus usa as deficiências e as limitações como uma oportunidade de mostrar a sua graça e poder através de nós. Ele nos deu exemplo e quando realizou diversos milagres, curas e transformação. Na multidão, que vocês aqui fizeram toda a dramatização, no meio dessa multidão, todas as pessoas são diferentes. Ninguém aqui é igual a ninguém, ninguém está vestindo a mesma roupa, cor de cabelo, cor de olho, e as características internas e externas são próprias de cada um. Então, nós precisamos ter um princípio bíblico como base, sermos imitadores do tio grandão, sermos imitadores da tia Andréia que está ali, sermos imitadores da Soraya. Eles são exemplos para nós, mas nós temos que imitar quem? Cristo. Temos que sermos imitadores de Cristo. Segundo, nós temos que viver o amor incondicional. É impossível acolher crianças, cuidar de crianças, abraçar crianças, tratar crianças, ouvir crianças, sem ter o amor incondicional de Cristo em nossas vidas. É impossível. Fortalecer a unidade do corpo de Cristo, porque a criança será inserida no corpo. Ela vai ser discipulada, ela vai participar do clube da Bíblia, do material dos investigadores da Bíblia, e ela vai entender que a partir do momento em que ela conhece a Cristo, tem uma experiência com Cristo, vivencia a palavra de Deus em sua vida, ela será fortalecida no corpo de Cristo. E depois desse fortalecimento, o que é que vai acontecer? Ela vai frutificar. Depois que a criança aprende tudo isso, ela vai cantar, ela vai recitar poesia, ela vai dramatizar, ela vai expressar os dons, ela pode ser batizada com o Espírito Santo, sim. E através dos dons que ela recebe, manifestar diversos outros talentos e habilidades para proclamar o Evangelho através da sua vida. Então serão protagonistas, elas serão evangelistas de outras crianças também. E agora nós vamos dar uma paradinha aqui. Eu pedi às meninas que misturassem os balões. Vou pedir que vocês entreguem esses balões, por favor. Tia Gil, por favor, entrega aí aquela pecinha, tá? Ok? Vou mexer as cadeiras um pouquinho e vocês vão participar desse momento para que nós possamos compreender Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, dentro dessa nossa inclusão. Pode? Enquanto isso, eu vou pedir para alguém só trazer uma água para mim, por favor. Então, o primeiro passo, vocês estão recebendo um balão, tá? De várias cores. Mexe bastante, porque serão várias cores. Eu acredito que dá para todo mundo. E vamos começar. Já podem ir soprando o balão de vocês. Respirem. Respirem. Irmãos, eu também trabalho na APAI Campina Grande. Queria muito ontem ter ido na APAI de Joinville. Mas quando eu fui me lembrar, já era quase 5h30. Nós estávamos perto de vir para cá. Mas eu tenho certeza que em uma próxima vez eu quero visitar a APAI de Joinville.
E quem não conhece a PAI da sua cidade, visite a PAI da sua cidade. Faça um trabalho voluntário na PAI da sua cidade. Nós precisamos muito de apoio de voluntários. Voluntários para ajudar na manutenção, voluntários para ajudar nas salas de aula. E tantos outros trabalhos que existem na PAI. Alguém já conhece aqui a PAI de Joinville ou trabalhou? Olha aí, coisa boa. Coisa boa. Deus abençoe vocês. Nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos. Tá, trabalhamos com jovens e adultos e a grande maioria com deficiência intelectual e múltipla e síndrome de Down mais autismo, síndrome de Down mais deficiência intelectual, são múltiplas deficiências. Mas potencialidades é só o que eles têm. São muito inteligentes, são meninos e meninas esforçadas e com certeza estão seguindo um caminho de fortalecimento de suas relações e de sua autonomia também, tá? A irmã está ali me pedindo para saber se alguém encontrou um bottom que ela ganhou aqui na entrega dos bottoms dos presentinhos e ela perdeu um bottom, aquele do plano da salvação. Se alguém encontrou no chão ou no banheiro ou na cadeira ou em cima de uma Bíblia e não sabe de quem era, por favor, por livre e espontânea vontade, deixa ali com a irmã Andréia e depois nós procuramos a pessoa para entregar, tá bom? Não sei se foi na hora da saída, né? Pode ser que tenha caído até ali, mas nós não sabemos. Enfim, se alguém encontrou, pode entregar. Todos receberam? Não precisa encher muito para não estourar, tá? Meio balão, tá bom assim? Nós temos aí 12 minutos, vamos lá. Enche meio balão. Sopra, amarra. Amarra. Muito bem. Coloridos. Quem não recebeu aí, levanta assim, ó, a mãozinha que Soraya faz a entrega. Coração, Gil. Ainda tem. Acabou, Gil. Tem problema não. Acabou. Nem todos receberam, mas tem como nós organizarmos isso aí, tá? Receberam aí, meninas, atrás? Tudo ok? Cadê a mídia? A mídia é para lá agora. Levanta aí os balãozinhos de vocês agora. Olha, que coisa linda. Levanta um pouquinho. Exercita. Agora passa para o outro braço e levanta também. Expressão corporal. Vamos lá. Todo mundo. Agora as duas mãozinhas segurando o balão. Os meninos educados e obedientes. Está vendo aí? Agora de pé, né? Que ninguém vai fazer dinâmica sentado. Né, Rosinha? Ninguém vai fazer dinâmica sentado, tá? Então, estamos no texto de Marcos 2. Marcos 2. Quem é que lembra desse texto? O que é que está escrito nele? Aí, os bons de Bíblia, os que gostam de ler bastante a palavra. O que é que está escrito em Mateus capítulo 2? Marcos capítulo 2. Vamos lá? O paralítico de... Escutei assim. Vamos lá. O paralítico de Cafarnaum. Esse paralítico estava na cidade de Cafarnaum. Não é isso? Confirmado? E alguns dias depois entrou Jesus em Cafarnaum e todos souberam que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda mais lugares tinha junto à porta. Ou seja, a casa ficou lotada, não tinha espaço. Não acontece isso de vez em quando? A casa não fica sem espaço? E para entrar um paralítico, com toda esta casa cheia, porta cheia, janela ocupada, todos os espaços ocupados, que foi que aconteceu? Ele pensou sozinho? Ele precisou de quem? Quantos? 4 amigos, tá? Então eu preciso que agora 4 amigos se unam com cores diferentes. Movimentem-se, por favor. Saiam do lugar. E relacionamento discipulador agora.
4 amigos de cores diferentes, por favor. Vamos. 4 amigos, só 4, só 4. Sobrou, vai para outro grupo. Ninguém fica excluído, vai para outro grupo. Tá? Procura. Deixa ela se ocupar. O grupo que completou fica assim em círculo, fica em círculo. O grupo que completou fica em círculo. Pode sair das cadeiras. Gente, esqueça essas cadeiras, tá? Sai de perto das cadeiras. Vão lá. Forma seu círculo de amigos de 4 cores. Tá? Círculo de amigo de 4 cores. Onde tiver faltando um amarelo, procura. Onde tiver faltando um verde, procura. E aí, todo mundo? Pronto. Gil, passe em cada grupo, Gil, por favor. Quem tiver mais de 2 coraçãozinhos, só fica um coração por grupo, tá? Pega o coraçãozinho e leva lá pro grupo, ok? Todos os grupos formados. Tem gente sobrando ali, ó, lá atrás. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. 4. Se tiver balão sobrando ou repetido demais, vem aqui para frente, ficar comigo. Quem não encontrou um grupo, para poder a gente saber onde você vai ficar, fica aqui. Vem mais. Quem mais? Quem não está encontrando o grupo porque ele já está completo? Então feche seu grupo, procure. Está faltando o quê? Amarelo? Quem está de azul sobrando? Aqui está faltando um azul. Quem? Levanta assim, gente, ó, porque quem precisar. Quem mais? E um coração por grupo, só um. Só um. Sobrou ainda? Tá sobrando? Tu tá sobrando? Gente, pelo amor de Cristo, inclua a cor vermelhinha aqui. Vem pra cá. Chega pra cá. Vem pra cá. Pronto. Quem tá faltando vermelho aí? Ninguém. Quem tá faltando verde? Verde. Cadê os verdes? Tem verde sobrando? O grupo só é formado se tiver as 4 cores. Vocês vão entender agora porque o discípulo vai ser falado e porque nós queremos os 4 cores. Se o seu grupo só tem 3 cores, ele não está completo. Tem um amarelo, tem um azul. Se tiver um verde, aí você está dentro, porque você é vermelho. Tem alguém precisando de vermelho? Tem bastante vermelho aqui. Tem um verde aqui. Quem está precisando de um verde? Lá atrás, minha irmã. Irmã do verde. Irmã do verde. Tem um grupo lá atrás precisando de você. Está com elas duas já? Mas se você não está completa, não é grupo. Amarelo. Ok. Quem mais? Tem verde sobrando? Conseguiu? Se um grupo está com 3, está sobrando aí o verde? Vem para cá. Ali está precisando de um verde, meu irmão. Circula aqui e vai lá atrás. Vamos aos pontos. Completou? Já estão formados? Tem um amarelo aí sobrando? Quem está de amarelo que não achou seu grupo? Então o seu grupo vem para cá. O grupo que tem 3 vem para cá. Ui, desculpa, meu amor. Grupo que tem 3 vem para cá. Que não completou. Isso é proposital, tá? Vem para cá, grupo que tem 3. 4. Agora todos que tem 4 cores e um coração. Levanta os balões, todos. Pronto, aí, segura. Segura. Vocês vão me dizer o que aconteceu aqui.
O que aconteceu aqui? Exclusão. Querendo ou não, elas não conseguiram se encaixar em grupos, porque já tinham as 4 cores. Entenderam? E agora vocês têm um coração na mão. Quantas cores tem aí? 4. Quem é vermelho, levanta a mão e lê a palavra do vermelho. Muito bem. Quem é azul, lê a palavra do azul. Quem é amarelo? E quem é verde? Amor. Agora, vocês vão aí fazer um círculo de oração. Quem gosta de círculo de oração? 4 crianças diferentes tem no seu grupo. Na sua mão tem uma criança. Na sua mão tem outra criança. Tá? Eu vou fazer parte do seu grupo, porque eu vou cuidar desse grupo que está, por hora, excluído. Tá bom? Fica comigo aqui. Todos têm uma criança na mão. Pensa na sua congregação, na sua igreja, na sua família. Quem é essa criança que você colocaria aí agora? E que precisa de todo esse acolhimento, esse cuidado, essa valorização e não pode ser excluído, não pode ser segregado, não pode ser tirado do meio. Ele tem que estar incluído. Pensaram nessa criança? Pensaram? Pode, me representa? Pode, pensaram nessa criança? Já podemos orar? Então vamos fazer um círculo de oração agora, de mãos dadas, todos de mãos dadas. A oração que nós vamos fazer não é oração qualquer. E eu vou chamar a missionária Rosinha aqui para fazer essa oração. A oração que nós vamos fazer é a oração da inclusão em todos os espaços, em todos os aspectos, com várias características, independentemente de que família esta criança seja, de que bairro ela seja, de que comunidade ela seja. Você está aí nesse grupo, incluindo a sua criança. E nós vamos interceder agora por estas crianças. Lembre-se, o seu balãozinho é a sua criança. O seu balãozinho vermelho é aquela criança de suporte 1. O seu balãozinho vermelho é aquela criança com deficiência intelectual. O seu balãozinho azul é a criança que tem uma deficiência motora. Não importa a deficiência, você está com ele em seus braços agora. E você não vai soltá-lo até que tenhamos a definição. Porque quando você soltar esse balãozinho, ele já vai estar com bastante autonomia. Ele vai estar sabendo memorizar os versículos. Ele vai estar sabendo e conhecendo a palavra. Ele vai estar cantando, ele vai estar adorando. Porque você cuidou dele de forma exemplar, com um discipulado eficaz, vivo, amoroso e permanente, fazendo para Cristo o que mais Cristo nos enviou para fazer.